Beleza? Vamos fazer o nosso bilhete de apostas de amanhã, quinta-feira, dia 31 de março de 2022. Vamos estar selecionando aí alguns jogos para fazer o nosso bilhete. Para começar, gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube. E se ainda não conhecem a iFootBet, te convido a visitar o nosso site. O link está aqui na descrição do vídeo. Nós enviamos dicas diariamente no nosso canal no Telegram, uma dica gratuita por dia. E também, para quem assinar o grupo VIP, nós enviamos mais jogos durante o dia aí, tanto no canal no Telegram, como fazemos apostas pré-jogo. Bom, vamos aos jogos de amanhã. Para começar, temos essa partida entre o Wolfsburg e o Arsenal pela Champions League feminina, jogo de volta das quartas de final. A primeira partida acabou em 1-1 no Emirates Stadium. O Wolfsburg vinha vencendo a partida e sofreu o empate do Arsenal aos 44 minutos do segundo tempo. Podemos ver aqui no histórico entre as duas equipes que o Wolfsburg ganhou 4 jogos e empatou um, que é justamente esse último jogo, que foi o primeiro jogo, o jogo de ida das quartas de final, enquanto o Arsenal nunca derrotou a equipe do Wolfsburg. Para o jogo de amanhã, o Wolfsburg joga em casa e terá essa vantagem aí diante do Arsenal. Para começar, vamos ver como essas equipes estão nas ligas locais. O Wolfsburg é o atual líder da Bundesliga feminina. Eles venceram 15 partidas, empataram 2 e perderam apenas um jogo. É um time que está invicto aí há 12 jogos já no campeonato alemão. E o campeonato alemão é justamente o campeonato mais forte da Europa. É o campeonato que mais teve representantes aí que foram campeões da Champions League feminina. Podemos ver aqui que a Alemanha tem 9 títulos, sendo esses 2 do Wolfsburg na temporada 2012-2013 e na temporada 2013-14. Já a Inglaterra tem apenas um título, que foi justamente com o Arsenal na temporada 2006-2007. Bom, já no campeonato inglês aqui, o Arsenal é o segundo colocado, também faz uma campanha muito boa, perdeu apenas um jogo. O líder é o Chelsea, com um ponto a mais que o Arsenal. E o Chelsea estava justamente no grupo do Wolfsburg, na Champions League feminina. Eles foram eliminados na primeira fase, quem passou foi o Wolfsburg e a Juventus. Bom, analisando os jogos do Wolfsburg e do Arsenal pela Champions League feminina, jogando em casa nessa temporada, vemos que o Wolfsburg ganhou 2 partidas e perdeu para a Juventus em casa, e goleou o Chelsea, que é o atual líder do campeonato inglês. Enquanto o Arsenal, eles jogaram 3 partidas também fora de casa, todas pela fase de grupos. Perderam de 4-1 para o Barcelona e para o Hoffenheim, que está na 4ª colocação do campeonato alemão, e ganharam de 5-1 do Code, que é um time da Dinamarca, um time de menos expressão aí, que disputou a Champions League feminina. Para essa partida, eu vejo que o Wolfsburg tem a vantagem de jogar em casa, leva vantagem também no confronto direto com o Arsenal, tem uma equipe mais qualificada, joga num campeonato mais forte. E as odds estão bem altas para o Wolfsburg. A odd para o Wolfsburg vencer essa partida, uma vitória seca aí, tá 2. Então a gente vai colocar para o nosso bilhete um Wolfsburg vence, empate anula. Acredito que tem a grande chance de acontecer aí uma vitória do Wolfsburg. E caso o Wolfsburg não consiga vencer nos 90 minutos, tem aí um empate, a nossa aposta será devolvida. Acredito aí que seja muito difícil uma vitória do Arsenal, então nós vamos colocar aí para essa primeira partida, que ocorre amanhã às 1h30 da tarde, o Wolfsburg vence, empate anula. Bom, nosso segundo jogo de amanhã é pelo campeonato venezuelano, Deportivo Táchira contra o Deportivo Lara. Vamos analisar aqui o histórico de confrontos entre as duas equipes. Podemos ver que o Deportivo Táchira nunca perdeu em 16 jogos para o Deportivo Lara, foram 7 vitórias do Táchira jogando em casa e 9 empates. Então o Táchira já chega aí com esse favoritismo. Além disso, podemos ver aqui a tabela do campeonato venezuelano. Em 5 jogos, o Táchira ele ocupa a segunda colocação no campeonato, enquanto o Deportivo Lara é apenas o 12º colocado. O Lara ganhou apenas um jogo no campeonato até agora, que foi na rodada de estreia, no primeiro jogo, e depois eles empataram 2 partidas e perderam as outras 2. Enquanto o Táchira vinha aí com 3 vitórias e um empate, na última rodada foi derrotado pelo Universidade Central. Eles estavam ganhando a partida, fizeram um gol
no primeiro tempo. E aos 39 do segundo tempo, o Universidade Central, com gol de pênalti, empatou. E isso acredito que acabou abalando aí a equipe do Deportivo Táchira, que levou a virada aos 42. Os primeiros 4 jogos eles estavam invictos e perderam apenas esse último jogo aí, jogando fora de casa. O Táchira vai disputar a Libertadores. Eles estão no grupo do Palmeiras, na Libertadores. Eles classificaram direto aí pelo Campeonato Venezuelano do ano passado. Enquanto nós podemos ver aqui que em 2022 o Deportivo Lara ele jogou a pré-Libertadores. Jogaram contra o Bolívar, perderam as 2 partidas. Perderam para o Bolívar em casa por 3-2 e jogando na altitude lá na Bolívia eles perderam por 4-0. Aqui nós vemos que o Lara ele ganhou apenas essa primeira partida e foi justamente contra o Zulia, que teve 2 jogadores expulsos. O Zulia, como podemos ver aqui, é o 16º colocado, é o lanterna aí do campeonato venezuelano. Para esse jogo vejo o Táchira aí como grande favorito, vai buscar os 3 pontos para se manter na parte de cima da tabela. É um jogo importante também para o Lara, mas tem uma equipe bem inferior à equipe do Táchira. Então, vamos selecionar um Deportivo Táchira ou empate. Não vejo o Deportivo Lara ganhando fora de casa. Eles nunca conseguiram isso, nunca ganharam na casa do Táchira. Então, acredito que amanhã também não será diferente. O Deportivo Táchira deve vir aí para ganhar essa partida e tentar se manter no topo de cima da tabela do Campeonato Venezuelano. E para fechar, temos aqui Botafogo de Ribeirão Preto contra o Ituano. Eles fazem a final do Campeonato Paulista, o Troféu do Interior, às 8 horas. É um jogo único. Bom, vendo o confronto direto aí entre Botafogo e Ituano, vemos que o Ituano, a última vez que eles ganharam foi em 2012 do Botafogo. Eles ganharam uma partida aqui em 2019, mas foi um jogo amistoso. O Ituano ganhou de 2-0 jogando em casa, mas tirando esse resultado pelo Campeonato Paulista e pela Série C, o Ituano não consegue ganhar do Botafogo desde 2012. Foi essa partida aqui que o Ituano ganhou de 1-0 jogando na casa do Botafogo. O Botafogo, no Campeonato Paulista desse ano, ele perdeu apenas um jogo, que foi para o Água Santa. Eles perderam por 2-0 jogando em casa. Foi apenas essa derrota para o Água Santa. Teve um empate com o Corinthians, ganhou do São Bernardo, do Novo Horizontino. E na semifinal da Taça do Interior, nessa semana, ganhou de 3-0 da Inter de Limeira. Enquanto o Ituano, fora de casa, não conseguiu vencer nenhuma partida no Campeonato Paulista. Perderam o último jogo aí nas quartas de final para o Palmeiras. Eles foram eliminados nas quartas para o Palmeiras. E jogaram em casa contra o Água Santa, empataram em 2-2 no Troféu do Interior e chegaram a essa final. Mas fora de casa, o Ituano faz uma campanha bem decepcionante. Não conseguiu nenhuma vitória, nem mesmo da Ponte Preta, que foi rebaixada, brigava para não cair na última partida e acabou empatando por 2-2. É um jogo muito difícil, uma final, 2 equipes muito boas, muito qualificadas, e a nossa seleção para esse jogo vai ser bem parecida com a do jogo do Deportivo Táchira. O Botafogo tem um favoritismo por jogar em casa essa final, apesar de ser bem equilibrada, mas tem o fator mando de campo aí. Então, nossa aposta para esse jogo será um Botafogo ou empate, visto que o Ituano não venceu nenhuma partida e o Botafogo perdeu apenas um jogo em casa. As 2 equipes vão fazer de tudo para ganhar essa partida, mas será uma missão muito difícil para o Ituano. O Ituano talvez busque um empate aí. Não acredito que vá para cima desde o começo do jogo para ganhar a partida. Vai mais esperar o Botafogo, talvez puxar os contra-ataques aí, e o Botafogo deve ir para cima do Ituano. Então, nossa seleção para esse jogo é um Botafogo ou empate, está com um valor bom para uma múltipla aí essa seleção. Bom, e nós vemos aqui na VBET as nossas seleções para amanhã. Temos o Wolfsburg feminino contra o Arsenal. O Wolfsburg empate anula, 1,48. O Deportivo Táchira o empate, 1,24. E o Botafogo contra o Ituano, Botafogo o empate com 1,39. A gente fecha aí com uma odd de 2,55. Bom, se você curtiu o nosso vídeo, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário também dizendo o que você achou desse bilhete para amanhã. É um dia que não temos muitos jogos, mas essas partidas aí têm um bom valor para uma aposta múltipla. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.